Bom, bem-vindos então a mais uma aula do mini curso de Git e GitHub do PyCC. E nessa aula a gente vai estar aprendendo então a reverter e resetar mudanças que foram feitas no meu repositório, tá? Essas mudanças aqui a gente vai ver com detalhe qual que é a diferença, tá? De reverter e resetar. E a gente vai aprender a resetar principalmente commits, mas também resetar add, que eu fiz, por exemplo. E é isso aí, tá? Então vamos lá, tá? O git reset é o comando que nos interessa aqui. Aqui tem a figurinha do pica-pau, né? Tome cuidado porque resetar uma mudança pode gerar perda de dado, tá? Até tem formas de recuperar depois, caso vocês resetem algo que vocês não deveriam estar resetando, mas tomem cuidado no geral, tá? Com o reset. Ele tem basicamente esses três modos, tá? O soft, o mixed e o hard. O mixed eu não preciso digitar, tá? Porque é a forma padrão dele, então se eu não falar nada, ele vai simplesmente rodar como mixed, tá? Então se eu resetar com soft, ele não vai afetar nada, ele não vai apagar o workspace, né, que é o meu diretório local, as mudanças que eu fiz agora, e ele também não vai apagar o que eu adicionei, né, na área de preparação, ele não vai mudar o que tem na stage. O mixed, que é o padrão, ele vai apagar a stage, mas ele vai manter as alterações que eu fiz, tá? Na área de trabalho. E o hard, ele apaga tudo, tá certo? Então vamos falar primeiro do mixed, que é o normal, e depois a gente fala dos outros, tá certo? Então o git reset mixed, ou só git reset, ele vai limpar os arquivos que estão na área de staging, né? Ou a área de preparação. Aí eu também posso resetar um arquivo só, tá? Que simplesmente git reset e o nome do arquivo daí, tá certo? Então vamos fazer um exemplo disso, tá? Vamos vir aqui na minha, no nosso diretório aqui da última aula. Vamos fazer uma alteração, por exemplo, no arquivo B. Vamos apagar essas coisas aqui do arquivo B e vamos adicionar alguma coisa no arquivo D, por exemplo, teste, sei lá, tá? Vamos então dar um git add em todo mundo, tá? E vamos rodar um git log agora, git status, aliás, tá? Então o que eu fiz? Eu modifiquei o B e o D. Mas, por exemplo, não, eu não deveria ter adicionado o D, tá? Eu não quero que esse D vá para o commit. Não deveria ter adicionado. Então eu rodo um git reset d.txt, tá? E ele vai tirar esse arquivo da stage, tá? Então se eu rodar um git status agora, só tá o arquivo B como adicionado, né? E o arquivo D, ele tá como uma mudança que eu não dei add ainda, tá certo? Então o que acontece? O que acontece aqui? Deixa eu abrir de novo o VS Code porque ele não está mostrando corretamente as coisas aqui. Tá, agora sim. Então o que acontece? Se eu quiser remover um arquivo que eu dei add, eu faço isso aqui. Eu vou rodar um git add de novo aqui só para mostrar outra coisa. Deixa eu limpar isso aqui. Git status, tá? Adicionei os dois de volta. E se eu rodar só um git reset, ou, por exemplo, menos mixed, né? Não preciso, mas eu poderia colocar. Ele vai tirar os dois, tá? Então, se eu rodar um git status agora, é como se eu não dei add em ninguém, tá certo? Então é isso que o reset faz, beleza? Basicamente é isso, né? Tem as mudanças aqui, mas vou deixar essas mudanças mesmo, tá? Esse é o que o git reset faz, tá? O reset menos hard, né, menos hard, ele vai limpar o que eu fiz nas mudanças, né? Então, basicamente, essas alterações que eu fiz aqui, né, essa adição da palavra teste aqui no arquivo D e essa linha que eu apaguei aqui, ele vai desfazer, tá certo? Então, se eu rodar um git reset menos hard, ele vai aqui acho que eu coloquei, né? O workspace é tudo igual ao último commit. É isso que ele vai fazer, tá? Então, se eu, por exemplo, fiz várias mudanças aqui, o que eu geralmente faria é ficar spamando Ctrl Z, né? Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Fiz bobagem aqui, né? Surgiu um bug no meu projeto, alguma coisa assim. As alterações que eu fiz não eram uma boa ideia. Então o git reset menos hard vai me levar de volta ao último commit, tá certo? Então se eu rodar isso aqui, tá aqui, né?
a linha escrito BBBB voltou e o conteúdo do arquivo D foi embora também, tá certo? Então é isso que o reset menos hard faz, tá certo? Ele também apaga a stage, mas bom, para quem tá apagando a workspace, meio que a stage dane-se, né? Não faz sentido manter a stage. Tá certo? Então é isso que o reset menos hard faz. Esses dois aqui eu diria que são os mais básicos de se saber, mas o que é o legal? Eu tenho o soft aqui também, não, eu não falei do soft. Ele parece inútil, né? Pô, não afeta a stage nem o workspace, não faz nada. Mas o que acontece? Esse reset que eu mostrei agora, ele está atuando sobre o último commit que eu tenho. Mas eu posso especificar por reset um hash de um commit do passado, tá certo? Então o que acontece? Eu posso fazer isso aqui, ó. Git reset menos soft e um hash do commit do passado. Então o que isso aqui vai fazer? Isso aqui vai apagar os commits que eu tenho até o commit que eu estou voltando, tá certo? E ele vai manter o workspace, beleza? Ele basicamente vai pegar todas as mudanças que eu tenho aqui e ele vai transformar como se fossem novidades para um commit. Vamos limpar isso aqui então. Vamos rodar um git log online, tá? Digamos, por exemplo, que eu quero apagar esses dois commits aqui, ó, o update e essa alteração que eu fiz no arquivo A, tá? Eu quero apagar esses dois commits. Sei lá, por exemplo, eles não fazem sentido como dois commits separados. Eu quero que esses dois commits aqui sejam um commit só, tá? Mas eu não quero perder as mudanças que eu fiz, tá? Quais eram as mudanças que eu fiz aqui? Eu tinha adicionado conteúdo no arquivo A, então eu quero manter esse boa noite aqui. E eu tinha mudado o arquivo B. Eu quero manter esse BBBB aqui, tá certo? Então o que eu posso fazer? Git reset menos soft. E aí eu vou me resetar para esse cara aqui, ó, que é o A5AE. Beleza? Então se eu rodar um git log online agora, eu voltei para cá, tá? Ah, mas eu perdi esses dois commits aqui de cima. Sim. Quer dizer, eles ainda estão no meu GitHub, né? Mas dane-se, GitHub. Eu voltei meu main aqui para baixo, tá certo? E eu ainda tenho essas mudanças aqui, né? Eu ainda tenho o BBB e eu ainda tenho o boa noite. Só que se eu rodar um git log, um git status, aliás, eles estão como mudanças, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um add nesses caras e vou dar um commit nesses caras, né? Arquivo, o que eu tinha feito era conteúdos no arquivo A e arquivo B, tá certo? Então se eu der um git log agora, tá aí, né? Tem um novo commit lá agora, tá certo? Se eu rodar um git log online all, eu tenho um problema, tá? Deixa eu fazer até o seguinte, git log online all menos graph, tá? O que aconteceu? Eu tenho um commit novo aqui no meu repositório local, só que o meu repositório remoto lá no GitHub tem dois commits que não tem nada a ver com esse aqui que eu tenho, tá? Então eu tenho um grafo de commits, tá certo? Então eu tenho esse commit aqui, que eu fiz agora, e lá no meu GitHub eu tenho dois commits que não tem absolutamente nada a ver. Como é que eu vou dar um push nesse cara lá pro meu GitHub? A princípio eu não poderia, né? Até tem jeitos melhores de se fazer isso aqui. É que esse exemplo aqui não é um exemplo muito bom, né? Porque, no caso, o conteúdo no final desses dois aqui é o mesmo. Mas o que eu faria caso eu tivesse duas ramificações diferentes, né? Eu posso dar um git push menos F, tá? Que isso vai... F é de force, tá? E eu vou forçar um push. Basicamente, eu vou sobrescrever tudo que tem lá no meu GitHub para estar de acordo com o meu repositório local, tá? Bom, então se vocês chegarem em algum momento desse problema e vocês não têm nada muito a perder, um "-f" resolve no geral, tá certo? Se eu rodar um git log agora, acho que eu nem precisava mais do graph, porque agora tá tudo junto aqui, né? E como vocês podem ver, antes eu tinha dois commits aqui, agora eu tenho um só, tá?
Esse é o soft, então, né? Ele vai voltar para trás, mas não vai apagar as mudanças que eu tenho no meu na minha área de trabalho no Stage, tá? Eu também poderia fazer o Mixed, que é bem parecido com o Soft, com a diferença de que ele vai apagar o que eu dei Edge, mas, bom, qualquer coisa só dá Edge de novo, né? E o Hard, que aí sim ele vai apagar tudo, tá? Esse aqui é, por exemplo, se eu tô aqui, deixa eu voltar aqui, e, por exemplo, todas essas mudanças aqui eu não deveria ter feito. Digamos que eu não deveria ter feito nenhuma dessas mudanças. Aí eu vou vir aqui e vou rodar git reset hard e aí o nome de um commit, né? Um hash de um commit, aliás. Se eu quiser voltar para esse cara aqui, por exemplo, eu quero apagar a criação do arquivo D. Não deveria ter criado o arquivo D, não deveria ser um commit esse cara. Então eu vou vir aqui, git reset menos hard. Se eu só rodasse menos hard, ele ia apagar as mudanças que eu fiz aqui, né? Mas, bom, eu quero voltar para um momento do passado, tá? Eu quero voltar aqui, né? Por exemplo, pro B080, tá? Então, se eu rodar um git log online all, tá aqui, né? Eu voltei para trás. E claro, a minha origem ficou lá em cima. Eu percebo aqui, né, que o arquivo UD desapareceu. Porque eu voltei para um momento no tempo em que ele nem existia. Eu também desfiz, né, a adição do conteúdo aqui do arquivo A e tudo mais, tá certo? Eu posso então dar um git push -f para mandar essas mudanças para lá, tá? Não sei se eu quero fazer isso. Bom, vamos fazer. Tá aí, tá? Então eu adicionei, fiz o push, né, das mudanças que eu tinha localmente aqui, tá certo? Então é isso que basicamente o reset faz. Tá aí, bom. Esse é o reset e outra forma de se fazer isso é o revert. O revert ele é bem diferente do reset no sentido de que ele vai criar um novo commit, tá certo? Então ele não vai desfazer, ele não vai apagar nenhum commit, ele vai criar um novo commit aqui na frente, só que esse commit desfaz as coisas que um commit do passado fazia. Tá? Ele tem um problema que pode gerar alguns paradoxos, tá? Mas eu já falo disso, tá certo? Então se eu vier aqui, deixa eu pensar que exemplo que eu poderia fazer. Eu não fiz nenhuma mudança no arquivo B, nesse último commit que eu tenho aqui, né? Então eu posso desfazer a criação do arquivo B, por exemplo. Então vamos fazer git revert 5AD3, que é esse commit aqui, né? Eu não quero mais... Eu quero desfazer a criação do arquivo B, mas eu ainda quero que esse commit aqui exista, tá? Então eu vou rodar isso aqui. Ele vai abrir uma janela aqui dizendo que essa aqui vai ser a mensagem, né? Eu vou dar um Ctrl S, Ctrl X para salvar e tá aí, né? O arquivo B desapareceu aqui do meu diretório e se eu rodar um git log online, tá aqui, né? O meu commit da criação do arquivo B tá aqui ainda, só que agora eu criei um novo commit aqui em cima que foi um commit que apagou as coisas que aquele commit do passado fazia, tá certo? Eu vou fazer mais alguns commits aqui para dar um exemplo, tá? Vamos criar um arquivo, por exemplo, problema.txt. Tá aqui o arquivo problema. Eu vou dar git add, add menos A maiúsculo, tá aí. Commit, menos M, criação do arquivo problema. Vamos adicionar conteúdo nesse cara. Conteúdo do problema. Vamos dar um add. Adicionado conteúdo no problema.
Beleza. Vamos dar um git log. Tá aqui. Então eu criei um arquivo e adicionei conteúdo nele, tá? O que eu poderia tentar fazer agora? Vou tentar desfazer a criação do arquivo, tá? Então vamos dar um git revert 0d80. Se eu fizer isso aqui, vai dar um problema, tá? Por quê? Porque o arquivo do problema tinha sido adicionado conteúdo nele. Então como é que eu vou apagar um cara se depois eu adicionei conteúdo nele? Eu teria que primeiro desfazer esse aqui e depois desfazer esse aqui, tá? Porque não faz sentido. Eu tô criando um paradoxo, né? Eu tô voltando no passado, matando esse cara aqui, só que depois eu ainda adicionei alguma coisa nele. Então meio que não faz sentido. Eu teria que desfazer esse aqui primeiro e depois desfazer esse aqui, tá certo? Então isso aqui pode ser resolvido por resolução de conflito, mas isso é uma aula mais que a gente vai falar mais pra frente, tá? Então, basicamente, para eu sair desse caso aqui, ele tá dizendo, né, que eu tô num estado de conflito aqui, tá? Ele tá me dizendo aqui. Para eu sair daqui, eu rodo git revert -abort, tá? Isso aqui vai abortar o revert que eu fiz e aí vai estar tudo certo, tá? Então eu saí do estado de conflito. Tá? Então isso que eu falei aqui era só um exemplo, né? De como que isso aqui pode gerar um problema, tá? Eu não quero que esse arquivo problema aqui vá lá pro meu repositório do GitHub, então eu vou rodar, né? Git reset -hard até esse revert aqui, né? Porque eu não quero esse arquivo problema aqui no meu repositório, né? Esse foi só um exemplo. Então eu vou rodar aqui 2.5 3, 4. Na verdade eu poderia fazer isso, né? Mas eu vou deixar ele porque talvez alguém queira ver depois esse arquivo lá no meu repositório. Então eu vou só dar um git push. Então é isso, essa aula era isso, tá, pessoal? A gente falou então do revert e reset. Deixa eu ver como é que tá lá no... Opa, peraí que eu entrei no lugar errado. Como é que ficou aqui no meu GitHub, tá aí o arquivo A, o arquivo C e o arquivo do problema, tá certo? Então essa aula era isso, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar. Aqui é um comparativo, né, do que o revert faz. O revert ele desfaz uma mudança criando um novo commit. Então eu não vou perder um commit, eu não vou apagar um commit. E os commits antigos continuam na linha do tempo. Enquanto o reset ele vai retornar para um estado anterior, né? Seja, mesmo que eu continue no mesmo commit, né? Se eu não especificar nada, eu estou continuando no mesmo commit. Mas eu também posso especificar um para trás, tá certo? Então essa aula era isso. E até a próxima, então.